Fala pessoal, aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje a gente vai falar sobre fonologia para concursos. Um tema muito importante, porque assim, além das questões de fonologia em si, esse tema é a base para a gente estudar a acentuação. Então é fundamental que você entenda os conceitos e as nomenclaturas que a gente vai trabalhar nessa aula. Então a gente vai falar de vários pontos aqui. O que a gente vai ver, né? A gente vai ver a diferença entre fonética e fonologia, os tipos de fonemas, a diferença entre letra e fonema, os encontros de som, né, de tongo, hiato, tritongo, o encontro consonantal, o dígrafo, o dífono. Também vamos ver a classificação das palavras segundo a sílaba tônica, né, como paroxítona, oxítona, proparoxítona. Então a gente vai entender tudo isso nessa aula. Vamos lá então começar. Vamos explicar um pouco primeiro qual é a diferença entre fonética e fonologia, né? A fonética, ela é o campo de estudo que analisa o sistema articulatório da fala. Então, ele vai te dizer se um som é labial, é alveolar, é palatal. Esse tipo de questão, esse tipo de conhecimento não é mais cobrado em provas, graças a Deus, porque é um pouco, vamos dizer assim, é um pouco de decoreba, né? Então, assim, a gente tem que decorar de onde vem o som, se ele é lábio dental, se ele vem da faringe. Esse tipo de coisa, apesar de ser importante, né, para diversas outras aplicações, para as provas não fazia muito sentido, né, para aplicação no dia a dia de um cargo público. Por isso, assim, há muito tempo isso não é mais cobrado. A fonética não é mais objeto de cobrança nas provas de concurso. Já a fonologia é o estudo da organização dos sons na língua, né, mais especificamente dos fonemas. Então, aqui a gente está vendo algum quadro, a gente vai entrar um pouco mais nisso, né, quando a gente falar da diferença entre letra e fonema. Mas o que a fonologia estuda é como que os fonemas, como os sons da língua se organizam para criar sentido. E os fonemas da língua portuguesa eles se dividem em dois tipos, né? As consoantes e as vogais. E as vogais elas também se classificam em vogais plenas e semivogais. O que é uma vogal? A vogal é quando a gente tem um som que ele acontece sem interrupção articulatória. Então, quando você fala A, I, O, você vê que o som passa direto, sem nenhum outro órgão do nosso sistema articulatório interromper esse som, né? Interromper o ar. Já as consoantes não, elas têm uma interrupção articulatória. Então, quando você fala B, S, K, né, você vê que eles têm uma interrupção de alguma parte do nosso sistema que interrompe a passagem de ar. E o nome consoante vem de consoar, né, de soar junto com uma vogal. Então as consoantes elas nunca aparecem sozinhas numa sílaba, elas só têm sentido, só têm o som de fato quando elas estão junto de uma vogal. Na língua portuguesa a gente chama de vogal, né, ou vogal plena, o A, o O e o E. Já a gente chama de semivogais o I e o U. Isso quando o I e o U aparecem junto com outras vogais na sílaba. Algumas observações importantes, né? As letras I e U, quando estão sozinhas nas sílabas, elas são vogais, não são semivogais. Então, quando a gente fala saída, baú, então aí o I e U são vogais. Elas têm o som forte, né? Já as letras O e E são semivogais quando elas têm o som de I e de U. Então, por exemplo, em pão, pão, você percebe que o O soa mais como o pão, e em pães, o E soa como um I mesmo, pães. A gente não fala pães, né? A gente fala mais pães. Da mesma forma como a gente não fala pão, a gente fala pão, né? A letra A ela vai ser sempre vogal, né? Sempre. Nunca vai ter um caso em que o A é semivogal. E por fim, qualquer outra vogal que acompanhar o A se torna semivogal. Agora vamos falar um pouco sobre a diferença entre fonema, letra e escrita, né? Escrita é um conceito que talvez a gente não entre tanto, mas entender a diferença entre fonema e letra é muito importante. O fonema é o som, né? É o som que a gente faz com a boca, faz com o nosso sistema articulatório. A letra é um símbolo gráfico que representa esse som. Já a escrita é como que a gente usa essas letras para gerar enunciados que façam sentido, né? Então, vamos entender isso melhor aqui numa análise. A palavra sapo tem 4 letras e 4 fonemas. Você percebe que você ouve o som de todas as letras. Então você ouve sapo. Então tem o som do S, do A, do P e do O. Então 4 letras e 4 fonemas. Já em pássaro, a gente tem 7 letras, mas só tem 6 fonemas, porque o SS ele emite um som só, né? Esse encontro do SS.
Em táxi, a gente tem o contrário, então a gente tem mais fonemas do que letras. A gente tem 4 letras e 5 fonemas, porque o som do X ele abrange 2 fonemas. A gente fala assim, táxi, táxi, né? Já em crescimento, a gente tem 11 letras e 9 fonemas. Por quê? Porque a gente tem 2 dígrafos aí. A gente vai falar um pouco mais disso mais à frente, qual o conceito de dígrafo, né? A gente tem o dígrafo SC, um dígrafo consonantal, e o dígrafo EN, um dígrafo vocálico, né? E por fim, na palavra homem, a gente tem 5 letras, mais 4 fonemas, porque a letra H não representa nenhum som na língua portuguesa. Dito isso, vamos agora entrar num tema muito importante para as provas de concurso, que são os encontros de som. Vamos falar primeiro dos encontros vocálicos, né, que são os encontros de vogais ou de vogais e semivogais. Eles são classificados em 3 tipos, né, ditongo, tritongo e o hiato. O que é um ditongo? O ditongo é o encontro da vogal com uma semivogal, ou em vice-versa, né, de uma semivogal com uma vogal, numa sílaba, na mesma sílaba. O ditongo ele pode ser crescente, quando ele vai da semivogal para vogal, então do som mais fraco para o som mais forte. Então, por exemplo, na palavra série, série, né? Então ele é um ditongo crescente. E ele pode ser decrescente, quando ele vai do som da vogal para a semivogal, ou seja, do som mais forte para o som mais fraco. Então, pai. Então ele vai do A, que é a vogal, para o I, pai, decrescente. Ele pode ser oral, quando a palavra é emitida só usando o som a boca, né? Então, quando a gente fala teia. Ou ele pode ser nasal, quando a gente usa também a boca e o nariz para expressar, para falar a palavra, para pronunciar a palavra, né? Como em mãe, mãe. Você vê que vem parte do som, vem do nariz, mãe. Uma coisa importante, né? Assim, apesar da gente dizer que o ditongo é um encontro de vogais e semivogais, então a gente. Mas quando a gente tem os encontros AM e EM em posição final das palavras, ou então do EN no interior das palavras que são derivadas, esses encontros são considerados também ditongos nasais. Então, quando a gente fala cantão, cantão. Então, apesar de ter um M ali no final, acaba que a gente pronuncia como se fosse um encontro de 2 vogais. A gente fala cantão, né? Então é como se fosse, como se a gente estivesse falando cantão, né? Com o A e o O. Quando a gente fala também, também, então é como se a gente tivesse um E nasalizado e encontrando com uma semivogal I, né? Também, né? Então tem um som de I aí. E aí, em trenzinho, a gente também tem esse som de I, você percebe? Trenzinho, trenzinho. Por isso que isso é considerado um ditongo, né? Já os tritongos, eles são um encontro de semivogal, vogal e semivogal. E vai ser sempre nessa ordem: semivogal, vogal e semivogal. Os tritongos eles podem ser também oral, né, quando a gente fala só usando a boca, Paraguai, Paraguai, e nasal quando a gente fala usando a boca e o nariz. Então, saguão, saguão, né? Então a gente tem um som nasal aí. Vale dizer que é o seguinte, no tritongo todas as letras devem ser pronunciadas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, queijo, apesar de ter um encontro aí de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, o U não é pronunciado, ele faz parte do dígrafo QU, né? Então, não há tritongo nesse caso. Já o hiato é um encontro de 2 vogais, em sílabas distintas, né? Então, uma vogal fica em uma sílaba e a outra fica em outra. E alguns exemplos de palavras que são hiato, né? Então, a própria palavra hiato tem um hiato, a palavra saúde tem também, e coação também. Aí uma observação muito importante, por exemplo, na palavra meia e teia, a gente não tem um hiato. Por quê? Porque o i, nesse caso, é semivogal, não é vogal. Então, não configura um hiato nessas 2 palavras. Vamos agora falar de outros encontros de som, que é o encontro consonantal, o dígrafo e o dífono. O encontro consonantal é um encontro de 2 consoantes. E ele se diferencia do dígrafo porque, nesse caso, as 2 consoantes são pronunciadas, né? E os encontros consonantais, então, eles podem ser classificados como perfeitos, quando estão as 2 consoantes na mesma sílaba. Então, por exemplo, Brasil ou placa, né? Então, a gente tem o BR na mesma sílaba e o PL também na mesma sílaba. E eles também podem ser imperfeitos, quando as consoantes estão em sílabas diferentes. Então, por exemplo, lista, o S está em uma sílaba, o T está em outra. Objeto, o B está em uma sílaba, o J está em outra. Então, é chamado de encontro consonantal imperfeito. Agora vamos ver o dígrafo. O dígrafo ocorre quando 2 letras representam um só fonema.
eles podem ser consonantais, por exemplo, cachorro tem o RR, né, que representa um som só. Pássaro, SS, também representando um som só. Nascer, outra vez, né, o SC representando um som só. Chave, então apesar de a gente ter o CH, a gente tem um som só, que é chave, né? E a gente também pode ter dígrafos vocálicos ou nasais, que é quando o M e o N estão no final da sílaba, né? E após uma vogal. Então eles acabam funcionando como sinal de nasalização. Então, por exemplo, a gente fala canção, a gente tem, apesar de ter duas letras, a gente tem um fonema só, que é o an, né? Que é o A com o tio em cima, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, com onda, né? Que é o on nasalizado, o O nasalizado, né? Então é onda, né? Então, nesse caso, a gente chama isso de dígrafo vocálico ou nasal. Já o dífono é o contrário do dígrafo. Então, o dígrafo são duas letras que representam um fonema, e o dífono é uma letra que representa dois fonemas. E na língua portuguesa, só uma letra consegue formar dífono, que é o X. Então, a gente, por exemplo, quando a gente fala táxi, a gente, apesar de ter só um X, a gente tem dois sons, que tem o som de K e o som de S, né? A mesma coisa acontece com tóxico ou com tórax, né? Então, a gente tem esse encontro de dois fonemas sendo representados por uma só letra. Agora vamos lembrar a classificação das palavras de acordo com a sílaba tônica, né? Primeiramente, tem que lembrar que sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. E ela pode ser ou não acentuada, né? Então, assim, quando tem um acento, fica muito mais fácil da gente saber qual é a sílaba tônica, né? Porque, assim, se existe um acento na palavra, a sílaba acentuada é a tônica. Mas existem palavras que não têm acento, mas têm sílaba tônica, porque toda palavra tem sílaba tônica. Então, com relação à tonicidade, as palavras podem ser classificadas como oxítona, quando a sílaba tônica é a última da palavra. Então, por exemplo, abajur, cajá, parabéns, abacaxi. Então, você percebe que temos palavras acentuadas e não acentuadas. Mas a sílaba tônica é sempre a última, né? É a mais forte. Então, elas são oxítonas. A paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. Então, por exemplo, amigo, automóvel, difícil, fantasia. E a proparoxítona, que é sempre acentuada, né, é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, por exemplo, oxítona, paroxítona, proparoxítona são todas proparoxítonas. Ótimo é uma proparoxítona, máscara é uma proparoxítona. Então você percebe que todas têm acentuação gráfica, né? Isso é uma regra de acentuação para as proparoxítonas, né? E aí, como que você descobre qual que é a sílaba tônica? E aí o macete é você chamar a palavra, né? Você gritar a palavra. Vamos ver aqui, vamos testar isso, ó. Vamos falar a palavra sábado. A gente chama assim, sábado, sábado. Então você percebe que a gente está chamando a primeira sílaba, né? A antepenúltima, no caso, é a mais forte, ó. Sábado. Então, sábado é uma proparoxítona. Já a palavra problema, vamos chamar a palavra problema. Problema, problema. Percebe que a gente coloca a força da pronúncia na penúltima sílaba, né? Problema. Então, problema é uma palavra paroxítona. E por fim, vamos chamar aqui a última palavra. Quando a gente fala feliz, ô feliz. Então, você percebe que a força da pronúncia está na última sílaba, ou seja, é a sílaba tônica, né? Ou seja, é uma palavra oxítona. Agora eu quero entrar numa polêmica que, infelizmente, as bancas decidiram comprar, né? Existe um conceito chamado de proparoxítonas aparentes, que são palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente, mas que podem ser pronunciadas como proparoxítonas, né? E por isso elas aparentam pertencer ao grupo das paroxítonas. Então, por exemplo, quando a gente fala sócio, muita gente fala sócio, né? Então é pronunciado como se fosse uma proparoxítona, mas é uma palavra paroxítona, uma palavra de sílaba, né? Ou seja, tem duas sílabas. Mas na pronúncia, né, acaba que essas palavras soam como se tivessem três sílabas. Então, por exemplo, série. Aí, muita gente fala série. E aí, nesse caso, ela aparenta ser uma proparoxítona, né? E aí, eu fiz uma consulta ao site da Associação Brasileira de Letras para tirar essa dúvida, né? E a própria ABL diz que, para efeito de divisão silábica, esses encontros finais não se separam, ou seja, são ditongos. Então, elas são paroxítonas, né? Mas aí entra a treta, né? Olha esse exemplo de questão da FGV de 2017, né? Onde ela fala: os vocábulos cuja acentuação gráfica pode ser justificada simultaneamente por duas regras são. Aí a resposta é a letra C, pátria e tênue, que são exatamente duas paroxítonas terminadas em ditongos crescentes, né?
Mas aí a FGV está considerando que elas também são consideradas proparoxítonas de fato, e não aparentes, né? Então é bom ficar de olho vivo nisso. E isso é um posicionamento comum entre as bancas, não só da FGV, o CESP, a Sesgran Rio também adotam esse posicionamento. Então, se aparecer na prova que determinados vocábulos são justificados por duas regras, normalmente é esse o caso, são as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, que as bancas consideram que elas também podem ser consideradas proparoxítonas. Então, elas teriam o acento delas poderia ser explicado por duas regras diferentes. Então, esse é o entendimento atual das bancas. Então, leve isso para a sua prova. Agora, né, que a gente já viu a teoria, a gente vai entrar um pouco nas questões. Vamos analisar como que isso é cobrado de fato nos concursos públicos, né? Vamos lá. Vamos ver, questão 1. Instituto Fênix 2025, né, prova desse ano, para agente comunitária de saúde. Em relação ao número de letras e fonemas, pode-se afirmar que pensando possui. Vamos analisar agora aqui a palavra pensando para ver quantas letras e quantos fonemas essa palavra possui, né? Vamos fazer uma análise mais detalhada. A gente percebe que pensando tem aí dois dígrafos vocálicos, né? O en e o an, né? Então, é como se a palavra fosse dita assim, pensando, né? Igual está aqui embaixo, né? Entre aspas, com o e e o a nasalizados, né? Então a gente tem aí dois dígrafos vocálicos, ou seja, duas letras que representam um som só. Por isso, a gente tem 8 letras na palavra, mas apenas 6 fonemas, ou seja, temos 2 letras a mais do que fonemas. Então vamos voltar agora na questão. É o que diz exatamente a letra A, né? A palavra pensando possui 2 letras a mais do que o número de fonemas. Por quê? Porque ela possui 2 dígrafos, né? Então ela tem 4 letras que representam apenas 2 fonemas, que é o EN, né? Do EN de PEN, e o AN, né? De SAN, né? Que são 2 dígrafos vocálicos. Vamos ver essa outra questão aqui. Banca objetiva também de 2025. Prefeitura de Águas de Chapecó, em Santa Catarina, para professor dos anos iniciais. Em relação à fonologia e à ortografia, sobre os encontros vocálicos, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente. Então, a banca oferece aí para a gente, né, 3 encontros vocálicos, né, o hiato, o ditongo e o tritongo, e a gente tem que analisar as palavras abaixo e classificar com o número, né, de cada uma delas. Vamos então analisar cada uma dessas palavras. Então a gente tem que sabão, né? Sabão. Sabão temos aqui então um ditongo, né? Porque a gente tem a vogal A junto com a semivogal O. Então em sabão temos um ditongo, né? No caso um ditongo decrescente, né? Que eu coloquei crescente, mas é decrescente. Já em álcool, a gente tem um hiato, né? Que são 2 vogais em sílabas diferentes. Então, a gente tem de primeiro sabão, temos um ditongo, e em álcool a gente tem um hiato. Já em iguais, a gente tem aí um encontro de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, as 3 numa sílaba só, né? E as 3 são pronunciadas, ó, iguais, né? Então a gente tem o quê? Um tritongo oral, né? Que é esse tritongo que a gente fala usando somente a boca. Logo, a nossa resposta está ali na letra B, né? Sabão, de fato, é um ditongo decrescente. Álcool é um hiato, então o número 1, né? Hiato. E iguais é o tritongo. Então, nossa resposta está na letra B. Vamos agora ver uma questão do CESP-SEBRASP de 2025, né? Para o órgão Inoversa Sul, para professor de língua portuguesa, né? Aos vocábulos língua, manuais e mais, aplica-se a regra de separação silábica, segundo a qual não se separam as letras que representam ditongos. Então, o que a banca está perguntando? Né? Se nessas 3 palavras a gente tem ditongos. Vamos ver se temos mesmo? Vamos analisar cada uma delas. Primeiro, a gente tem aqui língua. Né? Então, a gente está, de fato, diante de um ditongo, né? Que tem a semivogal U junto com a vogal A. Língua. Então, temos aqui um ditongo crescente, né? Vamos agora analisar a palavra manuais. Então, a gente tem a vogal A junto, na mesma sílaba, com a semivogal I. Então, a gente tem, novamente,
um ditongo, né? Que no caso agora é um ditongo decrescente, porque vai da vogal para semivogal. E a palavra mais é um monossílabo, né? Então ela não se separa em duas sílabas e a gente tem novamente o encontro da vogal A com a semivogal I. Novamente temos um ditongo decrescente. Então, de fato, nas três palavras a gente tem temos ditongos, né? Então, a resposta para a questão é certo, né? Está certa essa afirmação da banca. Vamos agora para fechar a mais uma questão do CESP-CEBRASP, né? Agora de 2023, para professor, né, de língua portuguesa também. Os vocábulos ponte e condições apresentam dígrafos vocálicos. E os vocábulos pessoa e possível apresentam dígrafos consonantais. Vamos analisar para ver se isso é verdade? Pontes e condições, de fato, têm um dígrafo, né? Tem dígrafos vocálicos, né? Que é esse encontro do O com o N no final da sílaba. Então, o N aí funciona como um sinal de nasalização da vogal O. Então, em ambos os casos, a gente tem sim dígrafo vocálico. Então, essa primeira parte está certa, né? Essas duas palavras têm de fato um dígrafo vocálico. Já as palavras possível e pessoas, ambas têm o dígrafo SS, né? Que são dois S, mas que representam apenas um som, que no caso é o som do C cedilha também. Por isso a gente tem de fato um dígrafo consonantal, aliás, dois dígrafos consonantais, né? Então, a afirmação da banca está corretíssima. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu busquei passar por todos os temas importantes no campo da fonologia. É fundamental que você domine esses conceitos também para poder estudar a parte de acentuação, né? Então, se você tiver mais dúvidas ou quiser que eu trabalhe uma aula de outro tema, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. Curta esse vídeo também para levar ele a mais pessoas. Inscreva-se no canal para receber o aviso das próximas aulas e compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode se beneficiar dele. É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.